nossa Páscoa não tem a ver com um coelho. A nossa Páscoa tem a ver com um cordeiro. A nossa Páscoa não tem a ver com chocolate. A nossa Páscoa tem a ver com sangue derramado no madeiro. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vai dizer assim no final desse versículo: pois Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pois Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. Mas para a gente entender isso que o apóstolo Paulo está dizendo lá no Novo Testamento, na igreja em Corinto, a gente precisa entender a Páscoa. E ao contrário do que alguns pensam, a Páscoa não é uma invenção do Novo Testamento. A Páscoa não começou com a Santa Ceia, como alguns pensam. Na verdade, a última ceia de Jesus foi celebrada durante a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, é uma das 3 maiores festas do povo judeu. E ela foi instituída pelo próprio Deus, lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 12. Se você está com sua Bíblia aí na mão, se você não está assistindo pelo celular, abra sua Bíblia do celular. Mas se você tiver uma Bíblia na mão aí, abra aí, em Êxodo capítulo 12, e deixa aberto. A gente vai ler alguns versículos desse capítulo, para você entender por que Paulo, milhares de anos depois, está dizendo aos coríntios, e eu estou dizendo para você aqui, milhares de anos depois, que Cristo é a nossa Páscoa. É lá em Êxodo capítulo 12, que nós vamos encontrar a história da primeira Páscoa, a instituição da Páscoa, a primeira vez que ela foi celebrada, a primeira vez que ela aconteceu, a primeira vez que a festa foi celebrada. É lá em Êxodo capítulo 12. Mantenha aberto aí, a gente vai ler alguns versículos para você entender. Bom, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Aonde? Na terra do Egito. Este mês será para vós o primeiro mês. Não importa como é que era o calendário antes. Pegou essa aí? Não importa como é que era a vida antes da Páscoa, agora é uma nova vida. Não importa como era o calendário antes da Páscoa, agora é um novo calendário. Deus chama Moisés e diz: esse mês, o mês da Páscoa, será para vós o primeiro mês do ano. Vocês vão dizer a toda a congregação de Israel que aos 10 dias desse mês, cada homem deve tomar um cordeiro para sua família, um cordeiro para cada casa. Uau, meu Deus, pega essa no teu espírito, marca sua Bíblia aí, dá um jeito de marcar isso aí no seu celular. Um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada casa, um cordeiro, salvação para cada família. Se a família for pequena, para um cordeiro, convide o vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. Mas o cordeiro será sem defeito, macho novo de 1 ano, o qual vocês vão tomar das ovelhas. Vós os guardareis até o 14º dia desse mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao final da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Peguem o sangue desse cordeiro que vocês vão sacrificar, coloquem numa tigela e com uma espécie de pincel feita com ervas ou galhos secos, pegue esse sangue do cordeiro que vocês sacrificaram e espalhe ele pela verga da porta. Cubra a porta da casa de vocês com o sangue do cordeiro que vocês sacrificaram. E naquela noite vocês comerão a carne do cordeiro assada no fogo, junto com pães asmos e ervas amargas. Para por aí um pouco. Vamos de um pouquinho de história hoje? Você vai comigo? Você tem um pouquinho de paciência? Vamos estudar um pouquinho da história da Páscoa? Vamos viajar um pouco agora?
Vamos viajar um pouco agora nas asas da imaginação, mas vamos viajar um pouco também na história bíblica. A instituição da Páscoa. A Páscoa aqui, ela é estabelecida, ela é instituída por Deus, não apenas como uma festa, embora tenha se tornado a partir daqui a festa mais importante do povo judeu. Um judeu não pode passar um ano da sua vida sem celebrar a Páscoa. É quase que pecado mortal. É quase que um pecado mortal se no final do ano o judeu disser assim: eu não consegui celebrar a Páscoa nesse ano. Mas apesar de ser uma grande festa, não é apenas uma festa, não é um ritual. A Páscoa foi instituída por Deus como uma mensagem completa dos céus para a terra, anunciando não apenas aos judeus que a sua libertação da opressão do Egito estava prestes a acontecer, mas a Páscoa era também um anúncio ao mundo inteiro que em algum lugar do futuro uma obra completa de libertação se concretizaria também através de um cordeiro. Se no Antigo Testamento, se no Êxodo é um cordeiro que livra o povo de Israel da morte dos seus primogênitos, no Novo Testamento é um cordeiro, o cordeiro de Deus, que livra não apenas os primogênitos, mas que livra todos os filhos, de toda a idade, de toda a raça, de toda a língua, de toda a cor, de todo tipo, de todo jeito. É um cordeiro que no Novo Testamento livra o povo de Deus da morte. Uau, louvado seja o nome do Senhor. O que a Páscoa nos ensina? Algumas lições que a instituição da Páscoa lá no Antigo Testamento nos ensina. Primeira lição que a Páscoa nos ensina: a Páscoa foi instituída lá no Egito. Pensa comigo. Deus tinha um plano de levar o seu povo para Canaã, e lá em Canaã o povo viveria no bom e no melhor. Segundo a própria Escritura, eles viveriam na terra que mana leite e mel. Deus não poderia deixar para instituir esse culto tão solene, para instituir essa festa tão alegre, tão animada, tão grandiosa, quando o povo entrasse na terra prometida. Deus não poderia dizer assim: ó, quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês entrarem em Canaã, então sabe o que vocês vão fazer? A primeira coisa, uma festa. Quando vocês entrarem na terra prometida, a primeira coisa que vocês vão realizar lá é uma festa chamada Páscoa. Deus poderia ter dito isso, Deus poderia ter decidido assim, mas há uma lição aqui também, querido. Há uma lição aqui. Deus institui a Páscoa no Egito. Por quê? Deus quer mandar uma mensagem clara, não apenas para Israel, mas para todas as nações da terra. Deus quer mandar uma mensagem clara do seu poder soberano. Sabe o que Deus está fazendo quando Ele institui a Páscoa, quando o povo está lá no Egito ainda? Deus está dizendo assim: não importa o tamanho do poder desse mundo, ele é sempre limitado. O meu poder é soberano, o meu poder está acima de todo o poder. E enquanto vocês estiverem aí na terra do Egito, eu vou estabelecer uma festa que vai marcar a libertação de vocês. E não apenas vocês verão a libertação, mas o Egito verá que eu os libertei da opressão. Uau! Celebrar a Páscoa no Egito fala da possibilidade de, pela fé, nós celebrarmos antecipadamente a nossa vitória. Eu vou repetir: celebrar a Páscoa no Egito, ou estabelecer a Páscoa no Egito, fala que nós podemos, pela fé, celebrar antecipadamente a nossa vitória. A Páscoa, ela trazia à memória do povo judeu alguns acontecimentos anteriores, nos quais um cordeiro também foi a representação da providência divina. Querido, Deus poderia ter escolhido qualquer bichinho ali, qualquer animal. O que mais tinha no Egito era bicho, era animal.
Mas Deus, de forma intencional, olha para mim aqui, Deus sempre é e sempre será intencional. Ele não faz nada por acaso. Querido, se Deus te mandar vir para o culto com a camisa azul, é porque Ele tem um propósito que você chegue aqui com a camisa azul. Alguém verá a sua camisa azul e vai lembrar de algo que Deus vai ministrar ao coração dele. Não tenha dúvida do que eu estou dizendo. Deus é intencional em tudo que faz. Se você estiver no seu carro dirigindo e você sentir no seu espírito uma direção no espírito de virar à esquerda, pode virar à esquerda, sabe por quê? Tem um propósito e uma intenção de Deus nisso. Deus usa um cordeiro para instituir a Páscoa. Sabe por quê? Porque quando Deus manda o povo pegar um cordeiro, imediatamente vem à memória do povo judeu 2 acontecimentos anteriores, nos quais exatamente um cordeiro serviu de instrumento divino de providência. Você lembra lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou? E quando o homem pecou, ele olha para sua mulher e percebe que ela está nua, e a mulher olha para o homem e percebe que ele está nu. Quando Deus desce para o encontro com o homem, eles estão envergonhados por causa da sua nudez. E ao invés de já pisar, massacrar, condenar, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Providencia pele de cordeiro para cobrir a nudez de Adão e Eva. Quando a Páscoa é estabelecida com um cordeiro, o povo lembra que no Jardim do Éden, um cordeiro foi a providência divina para apagar a culpa do pecado. Mas não para por aí, porque quando Deus estabelece um cordeiro para a Páscoa, o povo se lembra também de outro episódio. Abraão, Isaac, Monte Moriá, um cutelo na mão, uma faca. Você lembra dessa cena? Isso fala algo para você? Abraão recebe o comando de Deus para sacrificar o seu filho. Ele leva o seu filho Isaac até o cume do Monte Moriá. E lá em cima, quando ele está pronto para matar Isaac, ele ouve uma voz do céu dizendo: calma, não mate o seu filho. Olhe para a direita. E quando ele olha, o que tem lá, irmão? Tem um porco espinho lá, irmão? Tem uma cobra sucuri lá pronta para morder Abraão? Não, o que tem lá? Um cordeiro, símbolo de provisão divina. Abraão desamarra Isaac, tira ele do altar, coloca o cordeiro e sacrifica o cordeiro, e ali Abraão reafirma a sua aliança com Deus. Então a Páscoa, ela serve para trazer à memória livramentos que Deus já tinha dado ao povo de Israel. Vocês estão celebrando a Páscoa hoje, e hoje é noite de trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Essa noite o Espírito Santo está te movendo a relembrar dos cordeiros que durante toda a sua história Deus já te proveu. Lembre agora, feche os seus olhos aí, use a sua imaginação, use a sua memória santificada agora. Permita que o Espírito Santo traga à sua memória agora cordeiros que Ele já providenciou para você. Aquele dinheiro que apareceu para pagar a conta quando você não fazia noção de onde viria. Aquele amigo que surgiu quando todo mundo foi embora. Aquela palavra que você escutou quando você mais precisava. Aquela mensagem que chegou no seu celular de madrugada quando você estava desesperado em solidão. Aquele alimento que apareceu milagrosamente na porta da sua casa. Aquele pacote de fraldas que foi enviado para você quando você precisava de um socorro com o seu filho. Aquela cura da enfermidade que o médico disse não tem jeito. A resposta para aquela causa na justiça que o advogado diz: eu não pego porque não tem saída. Um livramento. Você estava andando de carro, você pensou que ia morrer. De repente um carro que vinha na sua direção milagrosamente desvia de direção. Sabe o que é isso, querido? Cordeiros que durante a nossa história Deus vai providenciando para ser a fonte do nosso livramento. Sabe o que? O cordeiro da Páscoa não aponta apenas para o passado, para Adão e para Isaac, mas o cordeiro da Páscoa aponta para o futuro, porque lá no Êxodo Deus já está usando um cordeiro para dizer: um dia o sangue de um cordeiro vai ser passado sobre os umbrais das portas, e onde tiver o sangue desse cordeiro, o anjo da morte não passa. Onde tiver o sangue desse cordeiro, a morte não vai resistir, a morte não vai ficar.
O texto que nós lemos diz que o cordeiro que seria sacrificado na Páscoa tinha algumas características muito específicas. Primeiro, ele deveria ser macho, ele deveria ser sem defeito, e ele deveria ser degolado ao crepúsculo, ou seja, ao cair da tarde. Olha como que Deus é específico e intencional, irmãos. Deus poderia dizer assim: pega lá um cordeiro e mata de qualquer jeito, qualquer hora. Não, Deus fala assim: pega um cordeiro macho, pega um cordeiro que não tenha defeito nenhum, e só sacrifique ele no final da tarde. Pega essa aí no teu espírito agora. Olha como que o cordeiro da Páscoa aponta para Cristo. O cordeiro da Páscoa tinha que ser macho. Cristo veio como homem no ventre de uma mulher. O cordeiro da Páscoa tinha que ser sem defeito. Cristo jamais pecou. Nasceu, viveu, morreu e ressuscitou totalmente santo, sem mancha, sem defeito e sem pecado algum. O cordeiro da Páscoa tinha que ser degolado à tarde. Sabe que horas Cristo expirou pela última vez? A hora 9, final da tarde. Uau! Nada é por acaso, irmão. O que está acontecendo com você hoje é para te lembrar de fatos do passado, sim. Mas o que está acontecendo com você hoje, aqui agora, já está te apontando para um futuro muito próximo. Breve Jesus virá para buscar a sua igreja. A Páscoa, ela fala de um novo começo. Olha o que diz o capítulo 12, versículo 2. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 dias desse mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. A Páscoa era o último episódio do povo de Israel na terra egípcia. A palavra que Deus liberou a Moisés é: depois que vocês celebrarem a Páscoa, vocês devem partir para Canaã. Ou seja, Deus estabelece a Páscoa num momento muito específico da história do povo de Israel. Por quê? Porque toda vez que um judeu ele celebra a Páscoa, ele lembra que a Páscoa é oportunidade de um novo começo. Nós que éramos escravos, depois da Páscoa nos tornamos livres. Nós que éramos oprimidos pelo Egito, depois da Páscoa passamos a ter a nossa própria terra. Nós que vivíamos debaixo da servidão, da lei e dos deuses de Faraó, depois da Páscoa, agora nós temos liberdade, temos a nossa própria lei e agora podemos servir ao nosso próprio Deus. A Páscoa fala de um novo começo. O apóstolo Paulo, falando ao 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, primeiro ele diz que Cristo é a nossa Páscoa, e logo em seguida ele diz: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Páscoa é novo começo. Páscoa fala do plano de Deus em salvar as famílias da terra. Por um lado eu fico triste, porque eu gostaria que esse auditório aqui estivesse cheio de pessoas. Eu amo a igreja, eu amo o culto, eu amo estar no meio da congregação. É muito estranho pregar para uma câmera e imaginar que tem centenas de pessoas aí do outro lado. Mas sabe o que, querido? Páscoa fala do plano de Deus em salvar as famílias. E se por um lado eu fico triste porque você não está aqui. Você não sabe como é que meu coração está inflamado nessa noite em saber que você vai celebrar a Páscoa com a sua família. Alguns aqui pela primeira vez vão celebrar a Páscoa dentro de casa com a família. Sabe por quê? A ordem de Deus para Moisés foi um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família. Sabe o que o apóstolo Paulo, sempre ele, sabe o que ele fala para nós lá no Novo Testamento? Em Atos 16, 31, quando aquele carcereiro se assusta porque as portas da prisão se abriram e ele acha que todo mundo fugiu e ele quer dar fim à sua própria vida, Paulo fala: não se mate agora, calma, nós estamos aqui. A Bíblia fala que Paulo prega para aquele carcereiro, ele se converte ao Senhor Jesus e Paulo diz para ele depois: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo não apenas você, mas será salvo você e a sua casa. Eu quero dizer a você que está conosco nessa noite: o plano de Deus para redimir não é apenas para você, é para sua casa. O plano de redenção alcança a sua família, o plano de salvação é para toda a sua parentela. E eu profetizo nessa noite
noite, um cordeiro que vai salvar a sua casa, um cordeiro que vai salvar a sua família. Põe as mãos sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado aí agora. Abrace a sua família, dê um beijo na testa, dê um beijo no rosto. Abraça a sua família, pega na mão dela agora, pega na mão dos seus familiares agora e diga: tem um cordeiro de Deus preparado e providenciado para salvar a nossa família. A nossa família não está perdida, a nossa família não está um caos, a nossa família não está destruída, não é o fim da nossa história. Tem um cordeiro preparado, providenciado para salvar a nossa família. Deus tem um plano, e esse plano inclui as famílias da terra. Sabia que muito antes de Deus criar a igreja, Ele criou a família? Por isso a sua família tem muito mais valor, terrenamente falando, do que a igreja. Não que a igreja não tenha valor, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas uma igreja sarada é feita de famílias saradas. Uma igreja forte é feita de famílias fortes. Uma igreja avivada é produto de famílias avivadas. Não é aqui que a gente vai se avivar, não, irmãos. Aqui é o resultado do avivamento que Deus está derramando dentro das nossas casas. Louvado seja o nome do Senhor. Páscoa fala de olharmos as necessidades ao nosso redor. Para um pouco aí agora. Preste atenção nisso. Se você está distraído com outra coisa, para aí agora. Vou te dar 5 segundos para você concentrar aqui. Páscoa fala de olharmos as necessidades ao nosso redor. Pega essa, olha o que Deus falou para Moisés. Moisés, é um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, ele deve chamar os vizinhos, para que esses vizinhos também desfrutem do cordeiro e desfrutem do livramento e da salvação que eu preparei. Célula, ô célula, tem vizinhos aí em volta da sua casa, líder de célula, anfitrião. Você não multiplica porque não quer. Tem vizinhos ao redor da sua célula clamando por um cordeiro, clamando por libertação, clamando por livramento, clamando por cura, clamando por uma palavra de esperança. Não fica com esse cordeiro só para você, não. O que Deus está dizendo é: ninguém deve ser guloso, ninguém deve ser guloso e ficar com o evangelho só para ele. Não, olha para mim nessa noite, querido, você tem a melhor notícia que alguém está esperando receber nesse tempo. A televisão está dizendo: vai morrer. Você tem uma notícia que diz: vai viver. A televisão e a internet está dizendo: é o fim. Você tem uma Bíblia que diz: não, é um novo começo. Evangelho é boas novas. E que adianta você receber boas novas e ficar guardado para você? Boas novas você espalha, boas novas você compartilha. Que tal você usar agora o seu perfil do Instagram? Agora, usar o seu perfil do Instagram, o status do seu WhatsApp. Que tal você usar agora os grupos que você tem aí? Tirar um print dessa tela, tirar um print dessa mensagem, pegar um texto que está sendo mencionado agora e espalhar aos 4 cantos da terra uma mensagem de esperança. Cordeiro para cada família, mas se for muito pequena a família, compartilha o cordeiro com os vizinhos. Sabe o que a Páscoa nos ensina? É preciso olhar as necessidades ao nosso redor. Qual foi a última vez que você foi ao seu vizinho e perguntou: está precisando de alguma coisa? Qual foi a última vez que você ligou para alguém, que você mandou uma mensagem dizendo: está precisando de alguma coisa? Posso ajudar? Páscoa fala de olhar as necessidades ao redor. Cristo, olha para mim, Cristo não é só suficiente não, irmão. Cristo é muito só para você. Compartilha Ele com outros. Páscoa é uma palavra que significa passagem. Pois quando o anjo da morte visitou os primogênitos do Egito, ao se deparar com uma casa marcada com o sangue do cordeiro, esse anjo simplesmente passava por cima. É interessante que quando eu ouvi pela primeira vez a explicação de que a palavra Páscoa significava passagem,
Eu imaginei que estava tratando da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, a passagem do povo de Israel pelo deserto. Também é isso. Mas a palavra Páscoa significa passagem, porque principalmente quando o anjo da morte passou no Egito, ele chegava numa porta, tinha o sangue do cordeiro, naquela casa o anjo passava por cima. Páscoa não é só passar, Páscoa é passagem por cima. Olha isso. No Antigo Testamento, um cordeiro é sacrificado, seu sangue é derramado e é passado numa porta. Quando a morte chegava, ela passava por cima. Para que houvesse livramento do povo, um cordeiro sofreu a morte que deveria ser de todos. Podia parar aqui já, né, irmão? Você já entendeu o significado da Páscoa, né? Para que houvesse livramento do povo, um cordeiro teve o pescoço cortado, um cordeiro teve o sangue derramado, e o sangue dele foi passado na porta. Ou seja, a ira que deveria vir sobre todos foi sobre o cordeiro. Só o cordeiro é que morreu, para que todos da casa pudessem viver. Páscoa fala de juízo de Deus, pois o cordeiro deveria ser assado no fogo, e fogo sempre foi símbolo de juízo e ira divina. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? Por que Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo? O que está escrito lá no Antigo Testamento? O juízo de Deus veio sobre aquela cidade, a ira de Deus veio sobre aquela cidade. Como é que é o inferno? Fogo. Por quê? Porque o inferno é a manifestação final da ira e do juízo de Deus. Então, quando a Bíblia fala de fogo, a Bíblia fala de juízo. E quando Deus ordena que aquele cordeiro fosse assado no fogo, Ele está dizendo: esse cordeiro vai passar pela ira e pelo juízo. Da mesma forma, a palavra afirma que Jesus, o Cordeiro de Deus, levou sobre si não apenas as nossas dores, mas sobre ele recaiu toda a ira de Deus. É por isso que uma das últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário é: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido do aramaico é: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus desamparou Jesus mesmo. Por quê? Porque naquele momento de morte, toda a ira de Deus sobre a humanidade recaiu sobre um cordeiro só, assim como foi no Antigo Testamento. Por meio desse cordeiro e da ira de Deus recaída sobre ele, todos os homens foram salvos. E finalmente Páscoa fala de expectativa e prontidão para uma nova vida em Canaã. Páscoa fala de expectativa e prontidão para uma nova vida em Canaã. Encerrando essa mensagem, abra sua Bíblia aí, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, e olhe o versículo 11 desse capítulo 12. O que diz? É assim que vocês vão comer do cordeiro, quando Deus estabelece a Páscoa lá no Egito. E Deus diz assim: é dessa forma que vocês vão comer desse cordeiro. Os vossos lombos estarão cingidos, ou seja, o cinto já tem que estar apertado. Ô irmão, fala para mim, quando é que a gente coloca o cinto e aperta? É na hora que vai sair. E Deus diz: olha, sabe como é que vocês vão comer? Não é de toalha não, toalhinha pendurada, não é enrolado na toalha não, não é de baby doll não, irmão, não é de pijama não, crente. Deus diz assim: sabe como é que você vai comer esse cordeiro? Você vai estar vestido, com o lombo cingido, ou seja, com o cinto já apertado. Versículo 11. Os sapatos nos pés. Ô gente, quem coloca sapato é para quê? Para sair. Os sapatos já tem que estar nos pés, e o cajado já tem que estar na mão. Comê-lo-eis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor.
Páscoa fala de expectativa e prontidão para uma nova vida em Canaã. O povo deveria criar não apenas uma expectativa da terra prometida, mas o povo deveria estar pronto para entrar nela. Há muita expectativa no céu, mas eu quero perguntar, além da expectativa do céu, você está pronto para entrar nele? Uau! Porque Páscoa fala de expectativa, mas fala também de prontidão. Meu irmão, Jesus está voltando. Você já está com os cintos apertados, com os lombos cingidos? Meu irmão, Jesus, o Cordeiro de Deus, já está voltando. Você já está com o calçado nos pés? Você já está com o cajado na mão, pronto para, ao ouvir a trombeta soar, sair em direção a Ele e a terra prometida? Páscoa fala de expectativa, mas fala também de prontidão. Coma o cordeiro, mas já vestido e pronto para dar linha na pipa, pronto para pegar a estrada. Coma o cordeiro, mas não coma folgado, como se tivesse tempo. Queridos, nós vivemos uma geração que fala que Jesus está voltando, mas vive como se tivesse uma eternidade para resolver as suas questões ainda. A gente diz, Jesus está voltando, mas vive folgado. Se Jesus está voltando, irmão, você já tem que estar pronto para ir. Você está preocupado com faculdade, você está preocupado com emprego, você está preocupado com pandemia, você está preocupado com a dor na espinhela, você está preocupado porque você tinha uma cirurgia plástica para fazer e ela foi desmarcada por causa da pandemia. Irmão, venhamos e convenhamos. Você está preocupado porque você tinha que construir algo nessa semana e o governo fechou a loja de material de construção. Irmão, pelo amor de Deus, Jesus está voltando. Você está preocupado em construir uma casa terrena? Você tinha que estar pronto para entrar na sua casa celestial.